A perspectiva de mudança na regra que autorizou a prisão de larápios condenados na segunda instância não vai apenas abrir as celas de corruptos e criminosos em geral. Além de soltar gente como Lula e José Dirceu, a eventual meia-volta do Supremo vai restaurar a tranquilidade de políticos que perderam o foro privilegiado. Aécio Neves e Michel Temer, por exemplo. No ano passado, o Supremo havia aprovado a restrição do foro privilegiado. Ficaram na Suprema Corte apenas os processos referentes a crimes praticados por parlamentares e autoridades no exercício do mandato e relacionados à função pública que os criminosos exerciam no momento do crime. Terminado o mandato de presidente, o Temer, por exemplo, viu os seus processos criminais descerem para a primeira instância. Ao trocar o Senado pela Câmara, o Aécio também perdeu o foro do Supremo no caso em que ele é acusado de extorquir o Joesley Batista, da JBS, em R$2 milhões. Pois bem, o Temer, o Aécio e todos os outros que perderam a mamata do foro estão, nesse momento, dentro da máquina de lavar da primeira instância e vinham amargando a síndrome de quem convive com o risco de ser passado a ferro nos tribunais de segunda instância. Se o Supremo der meia volta, desautorizando a prisão no segundo grau, o inferno será instantaneamente transformado em paraíso. O encarceramento de condenados em duas instâncias tinha representado uma grande reviravolta. Além de levar para a cadeia gente que se imaginava invulnerável, inverteu a lógica dos recursos. O preso, condenado na segunda instância, ele manteve intacto o direito de recorrer, mas o interesse pela procrastinação dos julgamentos tinha deixado de ser um grande negócio. A abertura das celas vai restabelecer a lógica da procrastinação. Com a restauração do velho ambiente propício à impunidade, a restrição do foro, que parecia o fim de um privilégio, vai virar um super privilégio, juntando-se a primeira instância com o manancial de recursos judiciais que um suspeito tem à disposição, com sorte e dinheiro para contratar bons advogados. Nenhum larápio irá preso no Brasil acima de um certo nível de poder e renda. É disso que nós estamos falando. A Câmara está incluindo na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, portanto, véspera da sessão em que o Supremo analisará esse tema, a Câmara incluiu ali, na pauta da CCJ, uma proposta de um parlamentar chamado Alex Manente, que trata da prisão em segunda instância e é uma emenda ao texto constitucional que altera o texto da Constituição, autorizando de uma vez por todas a prisão em segunda instância. Agora, sempre que o assunto volta à tona, o Congresso tem ali um ou outro movimento, mas não há, evidentemente, um sinal ou uma sinalização segura de que isso vá ser aprovado. Ainda que passe pela CCJ, não há a perspectiva de aprovação disso no plenário do Congresso, da Câmara, do Senado, até porque a gente sabe que há poucas almas inocentes no Congresso. O Congresso é hoje quase que 100% feito, com raras exceções, de cúmplices e de culpados. Então a chance de uma coisa como essa prosperar é pequena. É uma medida que vai além do que o ministro Sérgio Moro havia proposto no pacote dele. O Moro tinha sugerido que se alterasse o Código de Processo Penal, introduzindo a prisão em segunda instância na legislação ordinária, o que é muito pouco, porque aí vai ficar sempre a discussão, bom, mas você alterou a lei ordinária, mas não alterou o texto constitucional. Então, a medida que precisa ser adotada, para além de decisões conjunturais do Supremo, é, de fato, alterar a Constituição para tirar isso do caminho, para eliminar essa discussão, porque são raríssimos os países no mundo em que um sujeito condenado em segunda instância não vá para a cadeia. Isso é uma jabuticaba brasileira. Em alguns casos, o sujeito vai em cana na primeira instância. E há um estudo feito no ano passado, no STJ, terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. Esse estudo verificou que os casos anulados no STJ, de condenações em segunda instância, não chegam a 1%. Alguma coisa como 0,6% de anulações, ou seja, nós estamos postergando alguma coisa que não vai alterar grandemente o resultado das sentenças proferidas em segunda instância e estamos dando aos condenados a oportunidade de recorrer ad eterno e de não ir para a cadeia.